Olá pessoal, tudo bem? Chegando aqui para mais um vídeo e conforme prometido, hoje eu vim compartilhar a minha experiência com a RH do professor Hélio Couto. Então vamos lá. Comecei a minha primeira RH, minha primeira onda, em julho de 2020. Até o momento, hoje é setembro de 2023, eu fiz 6 ondas. Então, significa que eu não fiz com frequência a cada 3 meses. Eu estendi o tempo, então por isso eu estou na sexta onda. Eu fiquei um bom tempo, na verdade, sem ouvir as ondas e depois eu retornei. Para quem não sabe do que eu estou falando, o professor Hélio Couto, ele tem um sistema de ondas informacionais aonde ele, através de uma tecnologia que ele diz que não é uma tecnologia feita em terceira dimensão, mas em uma dimensão mais elevada, ele coloca ondas de informação. Hoje nós já temos alguns aparelhos que prometem fazer a mesma coisa que o professor Hélio Couto faz, que são ondas informacionais através de máquinas quânticas, ok? Eu confesso que eu já experimentei também essas ondas através de máquina quântica e eu confesso que eu não vi resultado que eu pudesse atribuir à máquina, ok? Então eu nem vou falar sobre esse assunto. Mas a RH do professor Hélio Couto, o que acontece? Os meus pedidos foram feitos para a minha evolução, para a questão de cura, questão de limpeza mesmo de passado e evolução espiritual. Esse sempre foi o meu objetivo. Então, como diz o professor Hélio Couto, eu não pedi carro, casa, apartamento. Eu pedi coisas que pudessem me levar a um nível de conhecimento onde essas coisas viriam por consequência, que de fato é isso que é a matemática da coisa. Primeiro ser para depois ter. Então eu foquei nisso. O que eu mais percebi de evolução com as ondas foi a questão de conexão espiritual, realmente. Como se tudo começasse a me direcionar para coisas, para atividades e até pessoas mesmo com quem eu fui me conectando, sempre me levaram para esse contexto do desenvolvimento espiritual. Então eu acredito que nesse caso as ondas, elas sim tiveram muito efeito positivo. A onda que eu mais senti foi a primeira onda, que foi a consciência que eu pedi na primeira onda. A única consciência que eu pedi foi a do Cristo. Eu pensei, bom, se o propósito é evolução espiritual, quem mais eu poderia buscar de entendimento de consciência, senão o Cristo? E eu sempre tive um carinho, um amor muito especial por ele, independente da religião. Então eu notei muito isso. Tanto que uma semana antes de receber a onda, e o professor Hélio Couto, ele envia as ondas através de um link. Uma semana antes, eu já comecei a sentir algo muito especial com relação ao Cristo. Uma vontade muito grande de me conectar com ele nessa época. E nesse período, eu coloquei uma meta de ler todo o Evangelho para entender a consciência crística. E uma coisa interessante que o professor Hélio Couto sempre diz, quando a gente pede uma informação na onda, a gente tem que entrar em ação para que aquela informação que foi pedida, ela plasme. Então, se a gente pede, por exemplo, a consciência, eu pedi a do Cristo. A gente tem que entrar em contato com aquela informação. E qual seria a melhor forma, naquela época, em 2020, de entrar em contato? Se não, através da Bíblia. Era a única coisa que eu tinha que falava do Cristo. Então, eu fui ler. E quando chegou a onda, eu percebi que aquilo intensificou muito. Eu lembro assim que tinha alguns dias que eu tinha que deixar um papel toalha, um rolo de papel toalha do lado, tamanha
a emoção. Até fico emocionada agora de ler, porque quando eu li, e eu já tinha lido antes, mas quando eu comecei a ler, era como se eu tivesse um entendimento daquela leitura que antes eu não tinha. Então era como se tivesse aberto um outro portal de entendimento cada vez que eu lia as frases que supostamente foram ditas pelo Cristo e que estavam ali na Bíblia. Mas essa sensação, essa informação que vinha para mim, era a informação que dizia que tinha algo a mais ali, que não estava totalmente dita de forma muito verdadeira, que havia alguma coisa a mais, alguma coisa que não estava ali. Era esse o meu entendimento lá em 2020. E o que aconteceu nesse período de tempo? Então, eu fiquei ouvindo essa onda durante 3 meses. E nesses 3 meses, eu entrei em contato com 2 livros que eu não conhecia antes. Tô com os livros aqui. O primeiro livro que eu entrei em contato foi este livro aqui, Um Curso em Milagres. Quem me acompanha sabe que eu compartilhei aqui as lições desse livro. São 365 lições. Esse livro, ele chegou para mim, assim, de uma forma muito, como é que eu posso dizer? Não coincidência, mas de uma forma muito inusitada. Eu nunca tinha ouvido falar do livro e de repente ele apareceu em uma busca, eu me lembro, em uma busca da Amazon. E aí eu fui pesquisar o livro e acabei comprando o livro. Enfim, acabei compartilhando as lições. Li o livro, olha só o tamanho desse livro. Li o livro, fiz as lições e ele me trouxe, aí sim, ele me trouxe um entendimento muito maior com relação à consciência crística. Na mesma época também eu recebi este livro aqui, As Cartas de Cristo. Esse livro eu continuo lendo ele, eu nunca paro de ler ele, então eu já devo ter lido já umas 9 vezes inteiro o livro, mas é um livro que eu sempre pego e abro em algum lugar e fico lendo, mas o livro todo eu já li pelo menos 9 vezes. Este livro, ele me chama mais a atenção no sentido de sentir a presença crística do que o próprio livro Um Curso em Milagres. Esse aqui eu me sinto muito sensível quando eu leio ele, porque ele é de uma profundidade muito grande com relação à vivência do Cristo aqui na Terra, quando ele estava encarnado no avatar do Jesus de Nazaré, no Yeshua. Esse aqui, ele traz mais a transmutação do ego, ou seja, a eliminação do ego através do nosso processo, que é o processo que nós estamos passando aqui de expansão da consciência. Então, ele explica como alcançar a iluminação. Então, não conta a história do Cristo, ele traz o ensinamento crístico de como transcender o ego para encontrar o reino de Deus. Basicamente é isso. E esse aqui não, ele já conta um pouco mais da história crística aqui. E claro, ele também explica como fazer todo esse processo de transcendência do ego, ele explica por que nós estamos sofrendo aqui neste planeta. Então, essas foram as 2 maiores conquistas que eu vi que vieram através da ressonância harmônica. No contexto profissional da coisa, como eu pedi evolução espiritual e a partir dessa evolução espiritual eu alcançar a minha plenitude aqui, dentro desse contexto eu fiz a minha transição de carreira em 2020. Eu fiz um processo de transformação muito grande. Quem me acompanha, principalmente no Instagram, sabe que eu morava na Irlanda por 6 anos, quase 7 anos. Depois eu saí da Irlanda, fui para o Egito, fiquei 1 ano lá, aonde foi também um processo, foi parte disso daqui. Porque numa das ressonâncias que eu pedi, eu havia pedido a consciência de Thoth. Thoth, ele é um ser hoje, né, quase mítico, mas ele de fato existiu. Hermes Trismegisto, ele é Thoth, né? Então ele veio
Por último, como Hermes Trismegistus na época da Grécia, mas Tote é na época de Egito. E eu tenho uma ligação com o Egito muito grande, então pedi a consciência Tote e de fato houve uma mudança radical na minha vida e eu acabei indo para o Egito e muitas coisas aconteceram que também contribuíram para esse meu processo evolutivo. Do Egito, eu entendi que eu tinha que voltar para o Brasil e iniciar mesmo o meu processo profissional pós transição de carreira. Eu vim para o Brasil em 2022. Hoje eu sou empreendedora, tenho um CNPJ e hoje eu trabalho especificamente com mulheres empreendedoras. Por quê? Porque eu tenho uma bagagem de empresa de 16 anos na área de projetos, na área de processos, e isso veio a calhar muito com essa necessidade de empoderar a mulher, de trazer esse avivamento da mulher para que ela conquiste a sua plenitude, a sua realização e a sua liberdade, que são as coisas que eu buscava. E eu considero que eu conquistei isso. Então, eu catei a minha bagagem profissional das empresas com a minha evolução de consciência, com os meus estudos de espiritualidade. Fiz várias formações nessa área para ter também o lado do desenvolvimento humano certificado. Então, fiz neurolinguística, fiz coaching, fiz vários programas de terapias. E tudo isso para juntar e trazer mesmo uma bagagem consistente para a mulher. Então, dentro hoje da minha área profissional, eu estou trabalhando com mulheres empreendedoras. Tudo isso foram processos que foram desencadeando com a ressonância harmônica, sim, porque até o início de 2020 eu não estava muito envolvida nesses contextos. Então, o que eu entendo é que, através da ressonância harmônica, vários portais foram se abrindo e que eu fui entendendo que eu tinha que fazer um movimento. Tá aí uma coisa que as pessoas, às vezes, erram muito, que é, elas acreditam que a ressonância harmônica vai trazer tudo o que elas precisam e que elas colocaram ali na listinha, sem que elas precisam se movimentarem, fazerem mudanças. E o professor Hélio Couto, ele sempre diz que a ressonância harmônica, o propósito principal dela é conexão. E você entender o movimento que está sendo pedido e fazer o movimento. E tem pessoas que têm medo de perder o emprego, têm medo de desapegar, estão apegadas, agarram ali no que elas já têm, não soltam, e aí a ressonância harmônica, que é movimento de evolução, acaba não tendo efeito, porque a resistência impede que a informação entre. Eu entendi muito bem isso. Por isso que quando eu comecei a perceber que eu precisava fazer todos esses movimentos, largar a vida boa na Irlanda, ir para o Egito, entrar naquele caos, porque para mim o Egito, ele trouxe todo o caos interno que havia dentro de mim e que eu precisava olhar para aquilo, o contraste, tudo isso eu entendi que foi a ressonância harmônica que começou a me mostrar. Inclusive, as escolhas que eu fiz com relação à experimentação da espiritualidade na minha vida. Então, sim, a ressonância harmônica, ela faz um movimento e quando você não entende esse movimento, você entra em conflito. Quando você entende que ela está fazendo o movimento e você solta, você vai. E aí, gente, não tem como você ficar na mesma vidinha. Não tem. Às vezes tem que pedir demissão, como eu fiz. Às vezes tem que mudar de cidade, tem que mudar de país, tem que mudar. Porque as mudanças é a prova de que a ressonância harmônica está funcionando positivamente. Eu tenho um carinho enorme pela ressonância, apesar de eu ter tido um intervalo de não utilizar a ressonância. E por que eu não utilizei? Eu pensei da seguinte forma: se
O segredo da ressonância harmônica é a conexão com a nossa centelha divina, com o nosso espírito, a nossa essência. Eu vou fazer isso sem a ressonância harmônica. E de fato, eu continuei fazendo isso sem a ressonância harmônica. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu senti de pedir novamente a ressonância. E aí eu pedi a ressonância focada no meu desenvolvimento do meu negócio. Então, eu já mudei, alterei os pedidos. Os pedidos foram para continuar na questão da conexão, mas para me trazer arquétipos, por exemplo, o arquétipo da empreendedora, o arquétipo da autoridade na comunicação. Então, tudo isso foram pedidos novos que eu fiz nesta ressonância harmônica que eu estou agora rodando, né? Então, eu estou ouvindo agora nesse período, né, que eu estou gravando o vídeo, setembro de 2023, eu estou ouvindo a ressonância harmônica e os pedidos são mais focados ao meu direcionamento para o meu negócio, para o empreendedorismo, ok? Então, minha gente, o que eu trago aqui para resumir com relação ao que eu penso e sinto sobre a ressonância harmônica? É um trabalho muito sério, sim, é um trabalho que não tem como você querer descobrir o como ela funciona, esquece, não tente entender como é a lógica da ressonância harmônica, mas esteja disposto a fazer o movimento, porque ela vai pedir movimento. Às vezes ela vai ter que destruir uma certa situação para reconstruir uma situação nova. E isso acontece. Então ela faz uma reforma de dentro para fora. Então essa reforma que começa dentro, muitas vezes vai ser a quebra de um contrato de trabalho, muitas vezes vai ser o término de um relacionamento, vai ser uma mudança radical de vida. E você tem que estar disposto a fazer isso. Isso é desapego, isso é soltar e dar a permissão. Então, eu dou a permissão para fazer a mudança que eu estou sentindo que é para fazer. Todas as mudanças que eu fiz, eu senti com muita certeza absoluta que eu tinha que fazer. Eu tinha que largar o emprego na Irlanda, eu tinha que sair da Irlanda, eu tinha que ir para o Egito, eu tinha que fazer aquelas escolhas que eu fiz no Egito, eu tinha que voltar para o Brasil. Então, eu vi um direcionamento e nesse contexto de mudança, a forma como eu recebi aquilo era tão claro, os sinais que chegaram para mim era tão claro que não tinha como eu duvidar. Ok, minha gente? Bom, espero que esse vídeo seja contribuição para você de alguma forma. Eu vou trazer aqui outros vídeos e quero deixar já claro aqui que a minha comunicação aqui no canal ela vai ser cada vez mais direcionada para o empreendedorismo da mulher, o empoderamento da mulher, claro, trazendo sim espiritualidade de acordo com a forma que eu sinto aqui neste canal, ok? Então, gratidão e um grande beijo!